Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa página, a página da Igreja Presbiteriana de Ipameri. Dando continuidade aos nossos estudos dominicais, estaremos meditando hoje sobre como vencermos as distrações. Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 6, eu quero orar para que Deus ilumine as nossas vidas e o nosso entendimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Deus o direcionamento, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua Palavra, possamos ser praticantes da Tua Palavra e que a Tua Igreja, Deus, possa crescer para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 6, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 19. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, por favor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que a este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do seguinte teor: Entre as gentes se ouve, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De modo nenhum entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noadisa e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo o povo, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho, Joanã, se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras se levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Bom, quando nós pensamos nessa história de Neemias, principalmente aqui
toda essa questão dos remanescentes, nós vemos que do ponto de vista humano, a ida de Neemias para Jerusalém foi por uma motivação do próprio Neemias e também do rei Artaxerxes. Quando nós lemos, nos é informado no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia nos fala que Neemias colocou no seu coração o desejo de subir até Jerusalém, quando ele então ficou sabendo do estado lamentável e lastimável daquela cidade e da nação de Judá. Também para o rei persa seria muito interessante e bom para os negócios ter uma província ou ter um lugar que era do seu reinado com uma estabilidade política, principalmente naquele momento instável em que a nação, em que Judá estava vivendo e também que o Império Persa vivia sempre. Porém, nós sabemos que acima das cogitações humanas está o propósito divino. É lógico, Deus tem o controle sobre todas as coisas e Ele também controla a história. O mesmo capítulo 2 nos fala, no versículo 18, que Neemias foi enviado a Jerusalém porque a boa mão do Senhor estava com ele. E nós sabemos também que essa reconstrução em Jerusalém cumpria o próprio propósito da palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Jeremias capítulo 30, no versículo 3, o texto nos fala assim: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Olha só, mais um pouco à frente, no 31, versículo 4, ainda do livro do profeta Jeremias, diz assim: ainda te edificareis e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Então a gente vê que o propósito da reconstrução dos muros foi por uma intervenção e um propósito do próprio Deus. Apesar do enorme desafio de toda aquela construção e num período tão rápido e com tantos opositores, a gente sabe no capítulo 2, também no versículo 18, que o povo dispôs a edificar o muro. A boa mão de Deus tocou o coração do povo e que o povo então se levantou para edificar o muro. Se tem uma coisa que o livro de Neemias nos mostra, é a importância de sermos dependentes do Senhor, dependentes de Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer. Aquele servo do Senhor, segundo o próprio livro, ele foi orientado por Deus para o seu trabalho. Mas antes disso, ele jejuou e ele orou. A história nos fala que antes mesmo dele falar com o rei Artaxerxes, por 4 meses, Neemias orou e buscou ao Senhor, pedindo o momento certo e aí o momento exato em que ele pudesse então falar com o Senhor, falar com o seu rei, para que o rei liberasse para que ele fosse. Em seguida, mesmo com sua vitória, Neemias continuou orando. E por várias vezes no livro, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 13, nós vemos então Neemias orando e colocando sua vida diante de Deus. Muito mais do que um empreendedor, ou de alguém que tinha uma arte da liderança, ou alguém que tinha uma genialidade administrativa fantástica, estudado não só pelo povo de Deus, mas estudado até pelo mundo secular, pelo meio administrativo, a forma com que aquele homem fez a gestão de toda aquela obra. Nós sabemos que mesmo antes disso tudo, Neemias foi um homem que buscou o Senhor e que foi abençoado por ele. Foi um homem que colocou os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades a serviço do Rei dos Reis, que é o nosso Deus, e que Deus o abençoou de maneira especial. No capítulo 6, onde nós lemos aqui, que nós vamos focar hoje, algumas coisas, alguns personagens devem ser destacados. Antes de nós iniciarmos qualquer coisa, qualquer tópico, nós precisamos nos concentrar em alguns personagens. E pela ordem eu vou citá-los aqui: Sambalate, Tobias, Gesem, Semaías, Noadias,
ele fala, ou Noadia, ele fala aqui também de alguns nobres e ajuramentados de Tobias. Vamos a cada um desses. Bom, a Sambalate simbolizava, podemos assim dizer, o perigo que vinha do norte, uma vez que a sua descendência governava ou governou por Samaria por mais de um século antes do próprio Neemias. Apesar do seu nome ser um nome babilônico, que significa o Deus da lua da vida, é bem possível que Semaías tenha professado a fé judaica, a fé de Israel, uma vez que os seus filhos foram dados a seus filhos, que são Delaías e Selemias, eles tinham nomes judaicos. Tobias, cujo nome significa o Senhor é bom, simbolizava, podemos dizer, o perigo que vinha do leste. Ele foi governador de Amon e também dizia pertencer ao povo judeu. Além de que nós vemos em todo o livro que ele era alguém muito influente dentro de Jerusalém. Aqui nós vemos a questão da liderança informal, da liderança paralela, mesmo que tinha ali Neemias e outros governadores que foram lá. Tobias era alguém que tinha uma liderança informal, alguém que trabalhava nos bastidores e fazia com que as pessoas fizessem aquilo com que ele queria. Esse era Tobias. Gesem simbolizava o perigo leste, mas já para o sul, um leste-sul. Ele e seu filho reinavam sob uma liga de tribos árabes que controlavam Moabe e Edom, além de áreas próximas ao Egito. Fora eles, o texto ainda faz referência de o resto de nossos inimigos. A gente vê aqui alguns outros inimigos, que é citado Semaías e Noadia, que exerciam então um ofício profético do povo ali. Há também quem diga que inclusive Semaías exercia também um ofício sacerdotal, já que ele chama ali Neemias para ir para o centro do templo, ou seja, ele tinha acesso ao templo. E ainda se fala o texto dos nobres e ajuramentados, que eram aqueles simpatizantes de Tobias. Era aquele que o Tobias, que exercia uma influência ou uma liderança informal, eram aqueles que eram simpatizantes deles e que eram, digamos, mais conduzidos por eles do que pelo próprio governador que estava sob Judá. O que todos eles tinham em comum, de acordo com o texto que nós vemos aqui? O que todos eles tinham em comum está dito no final do versículo 2. Porém, intentavam fazer-me o mal. Eles intentavam induzir, como nos diz o versículo 13, eles tentavam induzir Neemias ao erro. Eles buscavam amedrontá-lo e também os seus colaboradores, de forma com que eles ficassem paralisados e a obra parasse. Nós devemos nos lembrar que na primeira leva dos remanescentes, inclusive nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre o livro Joel, sobre o livro de Ageu, eles inclusive, essa estratégia funcionou, já que o povo de Deus naquela época que estava reconstruindo o templo, parou de construir diante das ameaças e das oposições que surgiram contra ele. Então Deus levanta o profeta Ageu para animar o povo. Resumindo, todas aquelas pessoas se opuseram à pessoa e à obra de Neemias. Os antagonistas aqui de Neemias, na verdade, eles queriam iludi-lo com distrações. E quando nós pensamos em distrações, nós temos que deixar claro que existem pelo menos dois tipos de distrações, segundo o próprio dicionário. Um deles é aquele distração no serviço de diversão, de entretenimento, de recreação, e esse não há nada de mal nisso. Inclusive é salutar para nós que nós tenhamos momentos de diversões pessoais com os nossos familiares, com os nossos filhos, é muito importante isso. Mas existe um outro tipo de distração que é uma distração, que é uma desatenção, que é desviar do alvo, que é a falta de concentração. O distraído, segundo essa segunda interpretação, é aquele que se confunde, que dá voltas desnecessárias e até desvia-se completamente daquilo que foi traçado no início. E é esse tipo de distração que esses opositores de Neemias se colocavam e queriam induzi-lo a ele a fazer.
Nós analisaremos assim então as características possíveis dessa distração. Como foi que Neemias tratou cada uma delas? Primeiramente, quando nós pensamos nessa distração e na forma de vencer a distração, nós vemos a sutileza e a insistência das distrações. Ela é sutil e ela é insistente. O texto nos fala que a obra já tinha avançado bem. Os muros já estavam completamente fechados, só faltava ali a questão das portas nos portais. E os inimigos de Neemias então se mobilizaram para impedi-lo, pelo menos com 3 ações. E essas ações que nós vamos falar aqui, cada uma delas aqui separada no texto por uma declaração. Versículo 9, versículo 14 e versículo 19. A primeira delas foi encabeçada por Sambalate e Gesem. Ambos enviaram cartas a Neemias que diziam, por exemplo, aquilo que diz no versículo 2: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. A segunda é aquela distração que foi feita por Semaías. É uma coisa mais espiritualizada. É possível que ele estivesse até sendo ajudado pela profetisa Noádia. E presume que Neemias então foi convidado a visitar aquele profeta, que inicialmente parece que estava recluso e não poderia sair. E ele diz assim no versículo 10 e no versículo 12, para que eles fossem até a casa de Deus no meio do templo. E a terceira distração, que nós vamos falar um pouco delas, foi a distração feita pelos nobres de Judá, que eram juntamente aqui com Tobias. Eles trocaram correspondências e em seguida fizeram questão de mostrar o quanto administravam ou o quanto admiravam o opositor de Neemias. É aquela forma de atacar a moral, de atacar a questão da insegurança. Então a gente vê que Neemias foi atacado na questão política, onde ele era chamado aqui por aqueles que eram os governadores. Ele foi atacado na questão espiritual, naquela questão mais espiritualizada, que disfarçado, e depois ele foi atacado por uma questão de oposição direta mesmo, de acabar de mexer com o seu caráter e com a sua moral. Resumindo, primeiro, líderes influentes convidam Neemias para um encontro, talvez uma reunião de governadores. O texto não fala mais em detalhes aqui, mas aquele convite com certeza abriria o leque para boas possibilidades, olhando de um modo humano. Quem sabe o estabelecimento de parcerias, ou na pior da hipótese, uma aproximação diplomática daquelas forças que são regionais, como os países fazem hoje, nos seus blocos econômicos, tentando juntar forças locais para ter uma influência maior. Parece que Deus chega aqui e fala que, orientado pelo meio dos profetas, que Neemias então tivesse uma atitude um pouco incomum, que era não ir, já que fazia parte do serviço aqui do governador, fazer as suas alianças regionais. Olha só, perceba a sutileza das distrações. Na verdade, elas se apresentam de forma delicada. Elas nos são sugeridas com uma arte, e aquilo altera a nossa percepção. Do modo de uma visão meramente humana, era normal que um governador então deixasse a obra andando ali e fosse lá fazer o seu lobby, fazer a sua influência e ser um governador de influência ali. Notemos ainda a persistência com que aquilo aconteceu. Por 4 vezes, e depois mais uma vez em uma carta aberta, foi enviado o mesmo pedido, entendendo que talvez Neemias pudesse repensar, quisesse mudar de ideia, falar, não, tá certo, eu tenho que fazer isso, ou que os seus conselheiros falassem, você tem que ir, você tem que se apresentar, você é governador, você é a cara do povo, você tem que estar lá. Resolvendo isso, já que ele não foi, então se iniciou uma estratégia pseudo-profética. Como ele era um homem de Deus, nada melhor do que espiritualizar. Nada melhor do que colocar como se fosse um convite religioso. Vem cá, vamos por meio do templo. Vem cá para você se esconder. É algo de Deus que está para a sua vida. Ele tem te avisado para que você não morra, para você acabe de construir o muro.
E como ela se mostrou ineficaz, então Deus se inicia uma verdadeira ação intimidatória. Intimidatória no serviço, no sentido de que nós gostamos mais de Tobias do que de você. Tobias tem mais influência do que você. As obras de Tobias são muito boas. Aquilo que Tobias faz é muito bom, no sentido de gerar insegurança, de gerar ciúmes e fazer com que Neemias trocasse os pés pelas mãos e se desviassem da obra do Senhor. Percebe como as distrações elas são sutis? Percebe como as distrações elas são insistentes? Não pense você que na sua vida com Deus que as coisas vão vir bem diretas. Muitas vezes as coisas vêm sutis, as coisas vêm disfarçadas e faz com que gradativamente, achando que estamos fazendo aquilo que é certo, nós estamos indo por caminhos que não agradam ao Senhor. Além de serem sutis, o texto nos fala que elas são perigosas. Aqui, numa segunda parte, nós deveremos pensar sobre o perigo das distrações. Após o convite aqui que Neemias recebe para ir até o vale do Ono, nós lemos o seguinte, versículo 2. Porém, intentavam fazer-me o mal. O vale do Ono era uma região no extremo noroeste de Judá. Era o ponto mais extremo de Jerusalém. Neemias iria gastar pelo menos um dia para chegar lá. E lá seria o local exato para uma emboscada. Se Neemias tivesse que ser morto em uma emboscada, lá seria o melhor lugar. E certamente, se ele deixasse a obra para ir àquele lugar, provavelmente ele seria morto. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, o perigo das distrações, é com relação ao suposto Semaías. E ali na casa de Deus, que chamou Neemias para ir no meio do templo. Nós precisamos lembrar aqui, todos agora, a questão das leis mosaicas, que apenas o sacerdote poderia entrar no santuário. Neemias não era sacerdote. Alguns anos atrás, o rei Uzias, por exemplo, entrou no templo e imediatamente ficou leproso. Se Neemias cedesse a esse convite e entrasse lá, ele não só incorreria numa grande vergonha pública, primeiro porque ele estava correndo com medo de ser medo e animando o povo, depois porque ele estava fazendo aquilo que não era vontade do Senhor, que um governador entrasse no lugar que só um sacerdote poderia entrar, mas ele poderia até ser morto. Então, mais uma vez, a sua vida estava correndo risco e aquilo era algo falso que estava vindo para ele, algo disfarçado de santo, mas que era maligno. Já aquelas cartas trocadas entre Tobias e os nobres demonstravam que havia uma afinidade entre eles. Agora pense comigo se Neemias então entrasse por aqui naquele jogo deles e começasse então a sentir que a sua honra estava sendo ofendida como governador, já que as pessoas gostavam mais de outros líderes informais do que dele, e que ele então começasse a exigir retratações e começasse a punir todos aqueles que gostavam de Tobias e não gostavam dele. É bem provável que ele mergulhasse numa crise atrás da outra de conflitos políticos e afastaria da sua tarefa principal. Nós sabemos que no meio político muitas vezes a estratégia é essa, é minar, é encher de coisas para mexer no ego daquele que está na própria liderança, para que ele então desvie do seu propósito e comece a resolver um probleminha aqui, outro ali, e desvie do seu propósito e literalmente não faça nada. E era essa estratégia. Isso poderia com certeza prejudicar a liderança junto ao povo e o seu desempenho perante o rei. Certamente ele não conseguiria entregar a obra em 52 dias e nem fazer toda aquela reforma que ele fez juntamente com Esdras naquele período se ele tivesse entrado por esse caminho. Dito de outra forma, cada convite, cada falsa profecia, cada ação, cada acusação dos opositores de Neemias acobertava uma intenção maliciosa. Todas eram distrações perigosas e que revelava uma faceta muito triste da condição humana.
Longe de querer pintar um quadro irreal das relações humanas, o livro mostra que o ser humano é depravado. O livro mostra que a consequência do pecado no coração e em todo o ser humano, em todas as suas faculdades do ser humano, sejam elas psíquicas, morais, espirituais, físicas, todas elas foram comprometidas com o pecado. O leitor pode ver aqui, juntamente conosco aqui, que o texto aqui destaca gente desejando o mal, gente armando cilada, pessoas fazendo de tudo para prejudicar o seu próximo. E o pior, pasmem, que muitas daquelas pessoas que estavam ali opondo a obra de Neemias e a obra do Senhor, pelo menos formalmente faziam parte do povo de Deus, era um povo judeu, era gente da própria casa de Deus, era gente do próprio povo de Deus se levantando contra a liderança que Deus colocou. Olha só o perigo das distrações. O texto também nos aponta aqui para uma estranha tendência que nós temos como pecadores de optarmos pelas distrações, mesmo desconfiando que os resultados são ruins. Os leitores ali de Neemias e o povo naquela época lá, eles tinham que lidar não só com as estratégias dos opositores, mas também com as sugestões enganosas do seu coração. Eles poderiam olhar e dizer assim: Tobias tem razão. Por que não como governador e encontrar com outros governadores? Ou por que não ir na casa do Senhor? Ele é governador, ele não tem o poder, ele não tem autoridade, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Eu posso sim ir lá. Então olha só como é que a distração ela vem sutil, mas ela vem também perigosa. Muitos poderiam lembrar do Salmo 37, versículo 8. Isso acabará mal. Mas mesmo assim estavam tentados a sucumbir. Essa realidade é muito clara para as nossas vidas. Mesmo que um jovem rapaz de uma comunidade pobre ou não, ele saiba todos os prejuízos que ele envolver com o tráfico de drogas pode trazer para a vida dele, para a vida da família dele e a sua própria continuidade e existência aqui, porque isso certamente leva à morte ou leva à prisão. Mesmo assim seduzido pelo convite, mesmo assim seduzido pelaquela distração, por aquilo que parece ser bom para ele, ele então se enreda por aquele caminho. E às vezes ele se droga, passa mal, enjoa, tem a crise de abstinência, tem alucinações, e quando passa todo o efeito, ele se droga novamente, passa mal de novo, tem alucinações, crise de abstinência, passou aquilo, ele vai novamente. Isso é uma faceta do coração humano. Da mesma forma, se apresenta vários outros pecados. O próprio adultério, sabe que vai destruir a família, sabe que vai fazer algo que não agrada ao Senhor, mas isso é atrativo aos seus olhos e ele então opta por aquela distração. Notemos que a distração ela é tão astuta que ela surge como uma boa oportunidade e depois ela se transforma em obsessão. E o pior dela é que ela vem para sugar, para drenar a energia, os talentos, a virtude, a paz, a família, o dinheiro, a racionalidade, e por fim ela termina por sugar e por destruir toda a nossa alma e a nossa vida. Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Lembra aquele convite da mulher adúltera de Provérbios 7. Vem, entra, deleitemos-nos. Esse é o perigo das distrações. Mas apesar das distrações serem sutis e perigosas, nós louvamos a Deus porque Neemias não cedeu e ele desprezou essas distrações. E nós podemos aprender muito com isso. Neemias recusou o convite dos seus opositores. Percebendo que as supostas profecias contradiziam a lei,
ele então respondeu claramente: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Ou seja, ele sabia que se ele entrasse lá ele poderia morrer. Ele sabia que ele ia ser desmoralizado. De maneira nenhuma entrarei. Outra coisa, parece que Neemias também não ficou abalado e nem deu vazão a qualquer discussão. Quando ele soube daquelas trocas de cartas entre Tobias e os nobres de Judá, ele não se deixou abalar por aquilo, mas ele continuou firmemente naquilo que Deus havia colocado para que ele fizesse. Ele recebeu a sabedoria do alto e disse não às distrações, e que nós possamos também fazer isso. No entanto, e qual foi o resultado disso? É que o templo foi finalizado, versículo 15 e versículo 16. Os muros, perdão. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Porquanto perceberam que porque a intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Olha só, ele não cedeu às distrações e ele conseguiu ser firme naquilo. Talvez você, nós que somos agora os leitores atuais dessa carta, poderíamos olhar para o desprezo de Neemias diante dessas distrações e achar e perceber que foi uma atitude talvez mal educada, ríspida ou até deselegante dele. Afinal de contas, Tobias e Sanbalate eram irmãos na fé, além de colegas governadores. Custava ele ter ido lá e ter se apresentado como um governador e ter tido um bom relacionamento? Semaías era um profeta reconhecido. E nós estamos falando aqui de nobres. Será que os seus irmãos na fé que são governadores, o profeta que é de grande proeminência e os nobres não mereciam um pouco de consideração? Talvez poderíamos pensar dessa forma. Que mal faria uma pequena concessão? Afinal de contas, eu posso ir lá, né? Eu sou crente, eu tenho que fazer o lobby. Ou fulano é pastor, o pastor tem que ir, tem que representar a igreja. Olha só, nós poderíamos pensar assim. E também poderíamos pensar que Neemias estava sendo orgulhoso, achando que não precisava de ninguém, apesar que nós vemos aqui que o texto não dá nenhuma ponta de expectativa ou de interpretação que ele estava sendo orgulhoso. Mas o que Neemias fez foi que ele permaneceu focado naquilo que era importante. Nós precisamos aprender a saber aquilo que é mais importante. Primeiro, o mais importante. Mesmo que tudo pareça ser importante, era importante dar atenção para as pessoas, era importante fazer o papel do governador, era importante cuidar do papel espiritual do povo, mas havia algo mais importante que Deus havia colocado na mão dele. E primeiro, o mais importante. Aqueles primeiros leitores do livro poderiam olhar em Neemias e olhar ele como um exemplo. Afinal de contas, todos precisavam abraçar juntos a consolidação de Judá. E se não fosse uma obra muito bem focada, se não fosse algo muito bem em cima daquilo que Deus falou, jamais eles iriam conseguir toda aquela reforma, não só nos muros, mas na vida espiritual e também política de Israel. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no Novo Testamento nós somos instruídos a colocar um foco nas coisas do reino de Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós também somos incentivados a colocar nossa atenção naquilo que é do alto. Pensar nas coisas lá do alto, onde está Cristo Jesus. Nós somos exortados a ter uma dedicação no prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. E esse é o mais importante, o primeiro, o mais importante. Nós somos instruídos no Novo Testamento a uma resistência ao pecado até o sangue. E essa é a nossa incumbência que Deus nos coloca. E isso tudo só é possível nós desprezarmos todas essas distrações
distrações se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Caso contrário, nós sempre teremos alguma coisa no serviço que nos chama mais atenção, que nós podemos abrir mão um pouquinho da nossa fé, ou sempre nós temos coisas entre os nossos amigos que não tem problema fazer uma concessão, ou sempre nós temos algumas coisas entre os nossos vizinhos, os nossos parentes que, uma concessãozinha de nada, não tem problema. Isso tudo é distração. Por isso esse ensino é aplicável a nós. Os opositores propõem desvio, mas Deus nos chama a abandonar toda distração e colocar a nossa atenção exclusivamente no Redentor. Devemos proceder como Neemias, que desprezou as distrações. A conclusão que nós vamos chegar é óbvia, meus queridos. O livro de Esdras e o livro de Neemias, que nós estamos pensando neles esses dias, nos revelam que é difícil, mas é necessário assumir reformas. A história confirma que cada geração, cada nova geração, cada igreja carece de reformas. Cada remanescente em seu tempo precisa da revitalização aplicada pelo Espírito Santo na palavra de Deus e nos nossos corações. E aquilo que vem de outra forma é distração. Nós precisamos pensar nas reformas espirituais que precisam ser iniciadas nas nossas vidas. Talvez aquela leitura bíblica interrompida, ou talvez nunca iniciada. Talvez a reconciliação com aquela pessoa que precisamos resolver, que está pendente, e nós então não deixamos de priorizar, nós deixamos de priorizar as coisas do reino de Deus e tocamos a nossa vida. Talvez aquele compromisso de oração e busca com a família. Aliás, família Ipameri, nós temos incentivado toda quinta-feira a fazer culto na sua casa. Que você faça isso, chame aquele que está ao seu redor, busque a ajuda daqueles que pode ser dos seus conhecidos ali perto também. Faça culto na sua casa. Priorize cuidar da sua família. Priorize as coisas do reino de Deus. Deixe para depois tudo aquilo que vem como uma forma de distração. Nós precisamos também, além disso, ver aquilo que precisa de reforma, ver aquilo que tem nos trazido distrações. Será que nós fazemos coisas no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, simplesmente por questões políticas ou simplesmente por questões de manter uma aparência ou de manter um compromisso que não é mais compromisso com o Senhor? Isso precisa cair por terra, porque o nosso compromisso é louvar a Deus, o nosso compromisso é exaltar o Senhor, o nosso compromisso é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. E esse é o meu objetivo e o seu objetivo. Tanto os primeiros leitores de Neemias como nós precisamos reconhecer, a partir desse relato, que talvez nós tenhamos perdido o foco. Talvez nós tenhamos desviado um pouco daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E a palavra de Deus fala a todos que estão divididos entre religião e as distrações. Aqueles que talvez tenham a Deus apenas como uma agenda do seu final de semana. Deus é o nosso foco. A questão que nós também precisamos aprender aqui, já concluindo para as nossas vidas, é que qualquer iniciativa de reforma defrontará oposição. Nós não precisamos ter medo da oposição. Muitas vezes a igreja se acanha, muitas vezes a igreja se acovarda, porque quando ela começa a fazer alguma reforma, vem a oposição, e a oposição traz coisas ruins. A pessoa perde o seu privilégio diante ali da cidade, dos seus clientes, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ou a pessoa passa a ser mal vista pelo seu vizinho, pelo seu parente. Não se preocupe com isso. A reforma, ela sempre defrontará com oposição. Os objetivos o contrário é impedir a reconstrução, e nós precisamos levantar a cabeça e agir com toda disposição e com toda coragem de implementar as reformas. A Bíblia nos fala que os crentes enfrentam pelo menos 3 oposições diretas: o mundo, a carne e o diabo. E você não precisa se preocupar, porque isso vai acontecer. Você não precisa se assustar, porque isso vai acontecer. Mas nós podemos buscar a presença do Senhor. Nós podemos buscar o Senhor sabendo que Ele nos ajuda a passar por esses momentos e que nós seremos triunfantes. Com relação aos inimigos terrenos, Neemias nos ensina muito. Primeiro, ele identificou seus inimigos publicamente. Mostrou quem eles são.
E de fato mostrou com clareza qual era o seu propósito. Em segundo lugar, Neemias simplesmente entregou as pessoas a Deus e continuou trabalhando. Nós não podemos perder tempo com picuinha, nós não podemos perder tempo com distrações. Deus tem um propósito e um objetivo com as nossas vidas, e nós temos que cumprir isso sem deixar que as distrações nos mudem. O remanescente fiel caminha certo de que o Senhor é quem defende a sua igreja e o conduz à vitória. A verdade é que nós somos assaltados o tempo inteiro por coisas por distrações que tentam nos desviar para que a gente não se envolva com a obra do reino de Deus. Então, nós devemos manter vigilância, deveremos ser cuidadosos com o perigo e com a sutileza das distrações. Que Deus te abençoe e que Deus faça a sua vida cheia da presença dele. Quero orar mais uma vez com você. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a mantermos o foco no Senhor e naquilo, ó Deus, que o Senhor tem proposto no nosso coração. Que o Senhor possa revitalizar, Deus, a tua igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, reformar a obra do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.